O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, concedeu uma entrevista exclusiva à Record News nesta quarta-feira. Durante a conversa com o repórter Tiago Nolasco, o ministro detalhou como conseguiu reduzir a conta de luz no Brasil. Oi, Gustavo e Renata, eu estou aqui no Ministério de Minas e Energia e, de acordo com o Ministério, a redução na conta de energia será de 3% a 10%, dependendo de cada estado. Aqui ao meu lado, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Ministro, a partir de quando o consumidor vai pegar ali a conta já com essa redução aí que pode ser de 3% a 10%? Imediatamente, a partir do próximo mês, nós já não teremos o componente conta Covid, conta de escassez hídrica na conta do consumidor brasileiro. É importante a gente fazer aí um histórico do que é essa conta. Na época do Covid, na época da crise de escassez hídrica por falta de planejamento, nós vivemos em 2021, o ministro Paulo Guedes, do governo anterior, buscou o mercado financeiro empréstimos, inclusive, na minha opinião, e que a gente pode perceber, deixando de aproveitar uma janela de oportunidades que era a PEC de guerra, ou seja, a PEC que permitia buscar e resolver problemas estruturantes em consequência dessas duas crises, sem colocar a conta no consumidor, deixando uma bomba de efeito retardado para o nosso governo. No princípio do nosso governo, nós começamos a pagar essa conta, o consumidor de energia, aí nós fomos agora, fizemos o desconto dos títulos que a Eletrobras devia a todas as brasileiras e brasileiros, quitando essa conta, permitindo essa economia para o consumidor, em especial o consumidor regulado, que é aquele que recebe a conta de energia em casa, normalmente a classe média e o pobre, porque o mercado livre é o grande consumidor, a grande indústria que tem a opção e a liberdade de comprar sua energia no mercado, diferente do consumidor regulado, portanto, criando um círculo virtuoso para a economia, para a geração de emprego e renda e desenvolvimento nacional, fundamental para combater a desigualdade, que é o grande propósito do governo do presidente Lula. E aí a gente está falando de 2 empréstimos que chegam aí a um total de quase 12 bilhões? Os empréstimos foram mais de 20 bilhões. O consumidor já vem pagando essa conta até agora. A dívida hoje? A dívida hoje é 11,8 bilhões, nós estamos quitando ela com essa securitização, com esse desconto no mercado financeiro, dessa dívida da Eletrobras com brasileiras e brasileiros, uma mudança estruturante, fundamental, que vem dar um respiro ao consumidor regulado, mas e criar um círculo virtuoso, como eu disse, para a economia nacional, já que a energia tem sido um grande ponto de inflexão. O Brasil, por um lado, a gente pode comemorar que nós somos o líder da transição energética global, uma matriz energética que inveja o mundo, 89,2% de energia limpa e renovável. O sol que tanto castigou o norte, o Jequitinhonha, o Mucuri de Minas Gerais e o Nordeste brasileiro, hoje é uma grande fonte de energia fotovoltaica. A energia eólica. E semana passada eu estive com o presidente Lula no Ceará, podendo sancionar o projeto do hidrogênio verde, que sem dúvida nenhuma será também um grande ponto de inflexão da energia no Brasil, porque o hidrogênio verde vai poder produzir a amônia, consequentemente a ureia, nos tornando autossustentáveis na questão dos fertilizantes, já que o Brasil é vocacionado a alimentar não só brasileiros e brasileiras, mas o mundo. É o grande celeiro de alimentos do mundo, mas também exportar sustentabilidade, literalmente poder estocar o vento, estocar energia através das nossas eólicas, estocar energia solar e vender sustentabilidade, já que o Brasil investiu durante tantos anos numa matriz energética que nos dá autoridade de nos considerarmos líder da transição energética global e fazer com que o presidente Lula possa sair pelo mundo, como tem feito, mostrando a importância de nós trazermos indústria, trazer investimento para o Brasil, para a gente produzir os produtos verdes, a agricultura de baixo carbono, a indústria de baixo carbono, porque não há saída fora da nova economia, que é a economia verde global. Ministro, a gente ainda vai falar um pouco mais sobre essa questão de energias renováveis, mas só para a gente dissecar a questão da redução de energia, que é um tema muito popular, né? Todo mundo paga a conta de luz todo mês. Essa redução, a gente já explicou, né? O percentual, o senhor também já explicou aí a questão de quando, né? Que já a partir do mês que vem. E dá para a gente dar alguns exemplos dos estados, assim? São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro. Estados mais populosos, onde a conta de energia normalmente tem outros componentes que são menos
que são mais vigorosos ou que pesam mais na conta de energia que esses dois empréstimos, terão uma redução menor, entre 4% e 5% em estados mais populosos. E estados que, inclusive, são grandes geradores de energia, mas são estados mais de uma população com renda baixa menor, com IDH menor, como é o caso do Amapá, do Pará, que são grandes geradores. O Pará, por exemplo, é um dos maiores geradores de energia limpa e renovável através das nossas hidrelétricas. Mas, em contrassenso, paga o consumidor, essa população paga energia mais cara. Esses estados vão pagar com mais desconto, o Amapá e o Pará, em torno de 10% de desconto na conta de energia a partir do mês que vem, já que esse componente não mais estará na conta de energia. Um grande avanço estrutural, mas eu tenho dito sempre, nós temos que continuar avançando na nossa matriz energética, temos que continuar avançando do ponto de vista dos investimentos no setor elétrico, mas temos que buscar outras fontes de financiamento. Ficou muito fácil nos últimos anos ir empurrando conta no consumidor de energia. É muito mais fácil buscar espaço na conta de energia para colocar, inclusive algumas políticas que não têm sinergia com o setor elétrico, do que buscar no Orçamento Geral da União. Nós temos lutado muito contra isso. O presidente Lula tem uma determinação clara de que não há de se aceitar subsídios desnecessários na conta de energia, que não sejam correlatos ao setor, e nós temos mantido mão firme para avançarmos e podermos, além de crescer o país através da nossa matriz energética, mas a gente também possa impulsionar a nossa economia com energia mais barata para o consumidor brasileiro. É importante também a gente explicar para o nosso telespectador como que foi feita essa negociação, né, que vai gerar essa redução na conta de energia. Existia uma dívida e vocês estão usando recursos de onde para pagar essa dívida? Essa dívida vai ser paga a partir de quando? O consumidor corre algum risco de, no futuro, a conta aumentar por conta dessa dívida? Explica, por favor. Não, existia uma dívida que foi um empréstimo que o governo anterior pegou no mercado financeiro. Eu sempre denunciei que o empréstimo caro, e a prova foi comprovado hoje, que nós descontamos esses títulos devidos ao povo brasileiro por parte da Eletrobras com 500 milhões de reais de desconto. Ou seja, havia realmente um abuso do mercado financeiro em cima do consumidor na época da contratação desses empréstimos. Foi uma mudança estruturante, então é uma mudança definitiva, essa conta não voltará mais para o consumidor, é um componente da conta que está hoje... Os recursos a Eletrobras devia para o governo? Devia para o país, quando a gente fala governo fala brasileiro, Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional. Então é uma mudança estrutural, importante, fundamental. O que nos permitiu fazer isso foi uma medida provisória de autoria do Ministério de Minas e Energia, que o presidente Lula corajosamente mandou ao Congresso Nacional, que permitiu a gente securitizar, ou seja, descontar esses títulos no mercado financeiro com juros mais baixos, melhorando, portanto, permitindo que a gente possa reduzir a conta de energia do Brasil. E a securitização também é importante a gente explicar, né? É uma emissão de títulos que se vende a dívida, os bancos compram essa dívida e aí, nessa negociação toda, o consumidor vai ser beneficiado. Isso. Na medida provisória, nós tivemos o cuidado de colocar que nós só faríamos essa operação se ela tivesse vantajosidade para o consumidor de energia. E foi o que nós conseguimos. Conseguimos economizar 500 milhões de reais, mas tão importante quanto isso foi o fato da gente conseguir adiantar o pagamento dessa dívida. Essa dívida, se a gente deixasse da forma com que foi aprovado na lei da Eletrobras e na forma com que foi contratualizada com o mercado financeiro pelo ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, ela seria paga em muitos anos, mais 7 ou 8 anos. Nós quitamos imediatamente essa dívida e, portanto, trazendo, como eu disse, um grande benefício ao consumidor de energia do Brasil. Ministro, vamos falar então agora um pouquinho de energias renováveis, né? O senhor estava falando dos projetos que estão sendo desenvolvidos para que a energia renovável, né? A gente já tem aí um componente muito grande da nossa matriz, né? Que são as hidrelétricas, mas a gente tem aí a eólica que está chegando já com bastante força já no país, né, e crescendo ainda mais, e também outros tipos, né, de energia renovável.
Explica para a gente como que está essa situação, o que vocês estão fazendo. Eu tenho dito que não há saída no mundo, em especial depois dos efeitos climáticos, que são tão vigorosos e contundentes, basta olhar o que aconteceu no Rio Grande do Sul, fora da nova economia, que é a economia verde. E a transição energética é o grande alicerce dessa nova economia. A energia no mundo é a grande inflexão. Em especial depois da guerra da Rússia com a Ucrânia, não se debate outro tema no mundo que não segurança alimentar e segurança energética. E nós resolvemos fazer uma série de políticas desde que assumimos o Ministério de Minas e Energia, sob a liderança do presidente Lula, para fortalecer essa economia e a transição energética no Brasil. Nós contratamos 60 bilhões de reais de linha de transmissão do Nordeste brasileiro para o centro de carga, que é o Sudeste, podendo destravar mais de 150 bilhões em novas energias. Ontem, a ANEEL fechou o prazo, por exemplo, de recepção desses contratos. Isso vai facilitar o que, por exemplo, ministro, essas novas linhas de transmissão? Explica para a gente. Vai facilitar recepcionar as energias intermitentes, que é eólica, solar, de biomassa, que se encontram com as energias firmes, também limpas e renováveis do norte do país, que são as nossas hidrelétricas. É importante lembrar Giral, Santo Antônio, Belo Monte, todas construídas nos dois mandatos dos dois mandatos do presidente Lula, 2003 a 2010, que nos permitem ampliar a nossa matriz energética do ponto de vista da sua pureza, vamos dizer assim. Esse ano nós recebemos o título, passamos de 88% para 89,2% de energia limpa e renovável, uma das melhores matrizes do mundo, e criando uma nova indústria. Eu estarei, por exemplo, depois de amanhã lá no Ceará, inaugurando uma fábrica com mais de 2 mil empregos diretos, mais de 10 mil empregos indiretos, uma grande fábrica de aerogerador para as nossas eólicas, já que nós teremos mais de 100... Esse é um componente que praticamente era só importado. Né? Só importado. Agora nós vamos produzir no Brasil. Nós trouxemos para cá uma das maiores indústrias do mundo, que é a Vestas. E estaremos lá vendo a inauguração dessa fábrica. É uma nova indústria de descarbonização do Brasil. Nós, sem dúvida nenhuma, a energia é um ponto de inflexão, um ponto de crescimento, um ponto fundamental. E aí o grande desafio de diminuir a conta para o consumidor e, ao mesmo tempo, começarmos a produzir através dessas energias, como eu acabei de destacar, o aço verde, a agricultura de baixo carbono, que vai entrar no mundo de forma muito mais vigorosa. Valor agregado aos produtos, né? Que é fundamental. É fundamental que o Brasil deixe de ser visto como um exportador de commodities. Nós temos minerais críticos para a transição, nós temos o minério de ferro, que praticamente hoje, quase na totalidade, é exportado. Nós temos um baixo crescimento na questão da siderurgia nacional. Nós temos que retomar esse nacionalismo. Como é que nós vamos retomar isso? Através dessa economia. O mundo vai cada vez mais exigir que os nossos produtos sejam produtos verdes. E a economia verde está baseada e fundamentada na transição energética no mundo. E no Brasil, nós temos todos os elementos e esse conjunto de políticas públicas implementadas por nós nesse último ano e meio vai permitir, sem dúvida, que o Brasil lidere uma nova indústria e cumpra o grande propósito do nosso governo, que é gerar emprego e renda de qualidade para a população, que é a única forma da gente combater as diversas desigualdades sociais que são tão latentes na nossa sociedade. Ministro, na semana passada teve o leilão, né, de petróleo. Agora vamos falar de combustíveis fósseis, né? A gente teve o leilão de petróleo, 17 bilhões de reais o valor arrecadado. Foi uma demonstração clara a importância do Brasil voltar a dialogar com o mundo. O presidente Lula cumpriu esse papel no primeiro semestre do ano que vem, continua fazendo. Ontem cheguei com ele do Chile. Continua dentro de uma economia globalizada. O Brasil estava partindo para praticamente um isolamento internacional. Isso ia causar um grande mal à economia do país.
O capital é volátil, o capital escolhe para onde vai, escolhe conforme a matriz energética, escolhe conforme a credibilidade do país. Esse diálogo fez com que nós tivéssemos leilões, tanto de transmissão quanto leilões de petróleo, como esse que eu tive a alegria de bater o martelo da B3, esse aí gerou 4 bilhões a mais de expectativa para o fundo social, que é o fundo que financia saúde, financia educação, que ajuda o Ministério da Fazenda a manter, manter o equilíbrio fiscal do país. É importante explicar, né? Do valor arrecadado com o leilão e com a exploração, principalmente, né, do petróleo, vão ser mais 4 bilhões para esse fundo. Não, dos 17 bilhões. Dos 17. Os 17 bilhões. Nós arrecadamos a mais. 2 empresas chinesas adquiriram 50% e os outros 50% foi a Petrobras, desse conjunto de barris de petróleo, o maior leilão da PPSA, que é uma empresa pública que faz a gestão do petróleo, da partilha do pré-sal, descoberto ali no segundo mandato do presidente Lula. Então, fomos a B3, esperávamos arrecadar 13 bilhões de reais, arrecadamos 17, demonstrando a credibilidade do Brasil. Esse diálogo internacional fez com que o capital viesse cada vez mais. Isso gera um círculo muito importante e virtuoso para a economia, que é o da geração de emprego, renda e crescimento nacional. O exemplo disso foi também os leilões de transmissão. Quase 60 bilhões de reais de transmissão contratada, 40% de deságio, mais da metade do capital internacional, em especial capital chinês, que vem investir no Brasil, acreditando que nós estamos num momento extremamente virtuoso e extremamente fértil, e o Brasil é um lugar muito importante para os investimentos, mas esse contexto todo nos alegra muito e nos dá ainda mais ânimo para o trabalho, porque representa geração de emprego e renda para a nossa gente. Ministro, muito obrigado. Viu? Eu que agradeço. Falamos aqui, Gustavo e Renata, com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Então, conta de energia, a partir do próximo mês, haverá redução para o consumidor de 3% a 10%. É com vocês em São Paulo.